Boa noite. A aula de hoje é com respeito ao que diz respeito à sintomatologia do diabetes mellitus, tá bom? Em outras palavras, é a parte clínica, né? Os sinais e sintomas que nós podemos observar no diabetes mellitus, tá bom? Então, nós podemos classificar a sintomatologia do diabetes em três grandes grupos. O grupo dos assintomáticos e no grupo dos sintomáticos. E tem um grupo borderline na qual eles apresentam sintomas leves ou inespecíficos, que nós vamos denominar de oligossintomáticos. Tá bom? Falando um pouco sobre os assintomáticos, aproximadamente 50% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2 apresentam a forma assintomática. É por isso que é recomendável rastrear diabetes mellitus em algumas pessoas que já passam dos 45 anos que estejam assintomáticos, tá? Sobretudo homens maiores de 45 anos, sobretudo. Agora, e as pessoas que são menores de 45 anos, também podemos rastrear diabetes mellitus quando apresentem algumas condições, como por exemplo, obesidade, hipertensão, o histórico familiar de diabetes, tá? Dislipidemias, transtorno do colesterol e dos triglicerídeos, ou uma mulher que tinha o diagnóstico prévio de diabetes gestacional, tá bom? Esses são os critérios para rastrear diabetes mellitus em pessoas menores de 45 anos. Tá aqui. Agora, em aproximadamente 60% dos pacientes com diabetes mellitus, tem sido diagnosticado a doença hepática gordurosa não alcoólica, ou também a esteatose hepática, né? Sendo determinado como uma das principais causas de esteatose hepática, na forma totalmente assintomática. Tá bom? Agora, na forma oligossintomática, é aqueles pacientes onde existem sintomas, sobretudo sintomas inespecíficos, que não tem aparentemente nada a ver com diabetes, mas que poderia, pela persistência desses sintomas, estar nos induzindo ou fazendo pensar numa provável diabetes. Tá? Aproximadamente 50% dos pacientes com diabetes tipo 2 apresentam sintomas inespecíficos, como quais? Tonturas, acantose nígricas. A acantose nígrica não é mais que aquela presença de uma coloração aumentada, uma coloração meio preta, escura, uma hipermelanose das áreas cervical, axilar, ou na virilha, né? Agrocôndors seriam aquelas espécies de verruguinhas que nós podemos encontrar nas áreas hiperpigmentadas, nas áreas da acantose nígricas, às vezes aparecem como apenas verruguinhas, que não são verrugas, não são acrocôndoros, são pequenas lesões dérmicas que acontecem pela diabetes. Tá? Alguma dificuldade visual, astenia, câimbras. Em muitas mulheres nós podemos encontrar bulbovaginite de repetição. E alguns pacientes diabéticos aparecem nos consultórios pela presença de um problema para eles muito mais preocupante, né? Que seria a disfunção erétil. Tá? E 80% dos pacientes apresentam excesso de peso. Os sintomas, vamos chamar de a forma sintomática da doença, nós vamos dizer talvez sintomas clássicos, né? Seria muito mais característico em pacientes que apresentam a forma de diabetes mellitus tipo 1, né? Onde nós podemos encontrar as famosas 4P, né? Poliúria, excesso de diurese, polidipsia, aquela excessiva sede, e polifagia, que seria uma fome excessiva, e a perda ponderal do peso. Bom, então, essas quatro características seriam as famosas 4P do diabetes mellitus. Tá? Então, porque pela forma como o diabetes mellitus se apresenta, onde mais de 70% a 80% dos casos podem ser entre assintomáticos e oligossintomáticos, é importante o que se denomina como rastreio de diabetes mellitus. Tá? Em outras palavras, voltamos a repetir, em que casos é preciso rastrear diabetes mellitus. Primeiro, naqueles pacientes que apresentam história familiar de diabetes mellitus tipo 2,
em parentes de primeiro e segundo grau. Existem algumas determinadas raças étnicas que têm um incremento na incidência e na prevalência de diabetes, como são os índios norte-americanos de Arizona, os negros de raça negra e os hispanos. Tá? Sinais que apresentem sinais ou condições associadas àquilo que nós vamos denominar como resistência insulínica, como por exemplo, já sabemos, acantose nígricas, né? Ou estejam associados a algumas outras condições, como a hipertensão, a dislipidemia ou o síndrome do ovário policístico, ou PSOP. Tá? E aquelas mulheres que apresentaram história de diabetes mellitus gestacional, ou aqueles filhos que tinham nascido de mulheres com diabetes mellitus gestacional. Por isso, todo paciente que tenha história materna ou fetal de diabetes mellitus gestacional tem que fazer o rastreio de diabetes mellitus tipo 1, tá? 2 ou 1, tá? Principalmente o 2, né? E em crianças, será bom rastrear o diabetes mellitus? Então, existe uma recomendação estabelecida pela ADA, que seria a Associação Americana de Diabetes, onde ele estabelece que nós podemos fazer rastreamento de diabetes mellitus em crianças quando pode ser pesquisado isso no diabetes, na criança a partir dos 10 anos, ou bem no início da puberdade, quando existir algumas condições. Por exemplo, o índice de massa corpórea, isso quer dizer a relação entre peso e altura, seja maior que as tabelas de controle de altura-crescimento, que tem no formato de controle de evolução da criança, num quesito chamado percentil. Tá? Quando a criança estiver no percentil 85 para a idade e para o peso, então isso quer dizer que ele é candidato para fazer um rastreio de diabetes mellitus tipo 2. Ou apresenta 120% do peso para a altura. Tá bom? Então, nesse caso, as crianças têm que ser pesquisadas para diabetes mellitus. Tá certo? Então, esses são os sintomas, vamos falando assim, clássicos, um poucos clássicos que podemos ver no diabetes. Ok? Obrigado.